Você já parou para se perguntar se existe um limite para o corpo humano quando o assunto é ficar sem comer? Todo mundo fala sobre os benefícios incríveis do jejum intermitente, a queima de gordura acelerada, a clareza mental, a renovação celular. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de responder com honestidade. E se você fizer isso todos os dias, sem falhar, sem pausas, transformando o jejum em uma regra absoluta na sua vida? Será que o seu corpo se torna uma máquina de alta performance? Ou será que, silenciosamente, você está desligando funções vitais e caminhando para um colapso metabólico? A linha entre o remédio e o veneno está na dose, e hoje nós vamos mergulhar fundo na biologia do que acontece com você após semanas e meses de jejum diário. Se você quer descobrir se está se curando ou se machucando, fique comigo até o final, porque a resposta pode mudar completamente a forma como você se alimenta. E antes de entrarmos nesse laboratório humano, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações agora mesmo, porque aqui nós não apenas seguimos tendências, nós entendemos a ciência por trás delas para que você tenha resultados de verdade e duradouros. Para começarmos essa jornada, precisamos entender que o corpo humano é uma máquina de adaptação extremamente sofisticada, projetada ao longo de milhares de anos para uma única coisa: sobrevivência. Quando você decide adotar o jejum intermitente todos os dias, digamos o protocolo mais comum, de 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação, você está enviando um sinal muito claro e potente para o seu DNA. Nos primeiros dias, o que acontece é quase mágico, é o que chamamos de lua de mel do jejum. O seu corpo, acostumado a receber comida a cada 3 horas, leva um choque. Os níveis de insulina, que é o hormônio que armazena gordura, despencam drasticamente. Sem a presença constante da insulina, os seus rins recebem o sinal para liberar o excesso de água e sódio que estava retido nas células. É por isso que na primeira semana fazendo jejum todo dia, você se sente incrivelmente mais leve, desinchado e a balança mostra uma queda brusca de peso. Mas cuidado, isso ainda não é gordura pura, é inflamação indo embora. O seu cérebro, percebendo a falta de glicose vinda da comida, começa a aumentar a produção de noradrenalina e hormônio do crescimento. Você sente uma energia vibrante, um foco laser no trabalho e pensa: descobri o segredo da vida, vou fazer isso para sempre. É exatamente aqui que a trama se complica e onde a prática diária começa a mostrar suas duas faces. Conforme você avança para a segunda e terceira semana de jejum ininterrupto, o seu corpo começa a fazer a transição metabólica de verdade. Ele para de esperar pelo açúcar e começa a acessar os estoques de gordura visceral para gerar energia, produzindo corpos cetônicos. Se você fizer isso todos os dias, você treina o seu metabolismo para ser flexível. A sensibilidade à insulina melhora absurdamente, o que é excelente para prevenir diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. A tal da autofagia, que é a limpeza celular onde o corpo recicla as células velhas e defeituosas, começa a acontecer de forma mais eficiente nas janelas de jejum. Até aqui, parece que fazer jejum todo dia é a estratégia perfeita, mas o corpo, lembre-se, quer sobreviver. Se você jejuar 16, 18 ou 20 horas todos os dias, sem variação, o seu corpo pode interpretar isso não como uma estratégia de saúde, mas como um ambiente de escassez crônica de alimentos. E é aqui que moram os riscos que ninguém te conta. O primeiro grande risco de fazer jejum todos os dias sem estratégia é a adaptação metabólica, também conhecida como efeito platô. Se todos os dias você restringe sua alimentação na mesma janela e, consequentemente, come menos calorias, o seu corpo, que é muito inteligente, vai pensar: ok, parece que agora só temos essa quantidade de energia disponível por dia. Para garantir que a gente não morra, eu vou diminuir o gasto energético basal. Ou seja, ele começa a economizar. Você pode começar a sentir as mãos e os pés mais frios, um cansaço um pouco maior no final do dia, e aquela perda de peso acelerada do início simplesmente para. Você continua fazendo jejum, continua passando fome, mas o peso não muda. Isso acontece porque você ensinou o seu corpo a viver com menos, ele se tornou eficiente demais.
Fazer jejum todos os dias exige que você seja estratégico na janela de alimentação, para mostrar ao corpo que não há escassez, que há abundância, apenas em horários restritos. Se você falha na nutrição durante as horas que come, o jejum diário vira um tiro no pé. E falando em nutrição, esse é o segundo ponto crítico. Imagine tentar colocar todos os nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas e gorduras que você precisa em uma janela de 4 ou 6 horas, todos os dias. É difícil. A maioria das pessoas, ao fazer jejum diário, acaba comendo menos do que o necessário, não por vontade, mas por falta de capacidade gástrica. Com o tempo, essa deficiência nutricional silenciosa começa a aparecer. Pode ser uma queda de cabelo 3 meses depois de começar, unhas fracas, pele ressecada ou uma imunidade que vive baixa. Isso não é culpa do jejum em si, é culpa da execução diária sem o aporte nutricional correto. O corpo precisa de matéria-prima para se reconstruir durante o jejum. Se você tira o tempo de comer e não compensa na qualidade da comida, você está dia após dia construindo um corpo mais fraco, mesmo que ele esteja mais magro. Além disso, temos o impacto hormonal, que é onde o fazer todos os dias pode ser perigoso para algumas pessoas, especialmente mulheres e pessoas muito estressadas. O jejum é um estresse para o corpo, é um estresse hormético, ou seja, um estresse positivo que nos deixa mais fortes, igual o exercício físico. Porém, se você já tem uma vida estressada, dorme mal e adiciona o jejum prolongado todos os dias na conta, você pode elevar cronicamente o seu cortisol. O cortisol alto é o inimigo do emagrecimento. Ele quebra a massa muscular e acumula gordura na barriga. Além disso, o corpo, percebendo esse estresse constante, pode reduzir a conversão dos hormônios da tireoide, diminuindo o T3, que é o hormônio que dita a velocidade do seu metabolismo. O resultado, você faz jejum, mas sente frio, lentidão mental e ganha peso com facilidade ao comer qualquer coisinha. Agora você deve estar se sentindo um pouco confuso, pensando: meu Deus, eu achei que era só pular o café da manhã. Como eu vou saber se estou fazendo certo, se estou comendo o suficiente ou se estou prejudicando os meus hormônios? É normal ter essa dúvida, porque o jejum é simples na teoria, mas precisa de técnica na prática para virar estilo de vida. Se você quer ter a segurança de aplicar um método validado que te ensina exatamente o que comer, como calcular seus horários e como evitar esses platôs e riscos hormonais, eu quero te convidar a conhecer um método de jejum intermitente completo, desenhado para te pegar pela mão e te ajudar a começar do zero da forma correta. Não jogue com a sua saúde na base da tentativa e erro. Clica no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo e conheça o passo a passo que já transformou a vida de milhares de pessoas, garantindo que o jejum seja uma fonte de saúde e não de problemas. Voltando à nossa análise fisiológica, existe um outro lado da moeda que precisamos explorar: a relação psicológica com a comida. Fazer jejum todos os dias pode criar uma rigidez mental perigosa. Você começa a ter medo de comer fora da janela. Se surge um aniversário ou uma jantar com a família, você entra em pânico ou deixa de ir porque vai quebrar o jejum. Quando o protocolo se torna mais importante que a vida social e o prazer, temos um problema. O jejum deve ser uma ferramenta de liberdade, não uma prisão. Além disso, existe o risco do ciclo de compulsão. Muitas pessoas, ao restringirem a alimentação todos os dias rigidamente, acabam desenvolvendo uma fome voraz na hora de abrir a janela, comendo tudo que vem no frente, sem mastigar, sem saborear, em um volume absurdo. Isso anula os benefícios intestinais do jejum e gera picos de insulina gigantes, criando uma montanha-russa emocional de culpa e restrição. Mas então, qual é o veredito? Fazer jejum todos os dias é ruim? Não, absolutamente não. Para a grande maioria das pessoas saudáveis, fazer um jejum de 12 a 16 horas todos os dias é perfeitamente seguro e até recomendável, pois alinha a nossa alimentação com o nosso ciclo circadiano natural. Nossos ancestrais não comiam o tempo todo. O problema real não é a frequência, é a rigidez e a falta de nutrição. O corpo humano ama a rotina, mas ele também precisa de variação para não estagnar. Os maiores especialistas em longevidade sugerem que a flexibilidade metabólica é o verdadeiro ouro.
Isso significa que você pode jejuar 16 horas na maioria dos dias, mas talvez em um dia da semana você jejue apenas 12 horas, e em outro talvez faça 20 horas. Essa variação constante impede que o corpo se adapte e diminua o metabolismo, mantendo os hormônios sempre alertas e o metabolismo acelerado. O segredo para fazer jejum todos os dias sem riscos está em ouvir o seu corpo. Haverá dias em que você acordará com uma fome real, física, aquela que ronca o estômago. Nesses dias, talvez o seu corpo esteja pedindo nutrientes, porque trabalhou muito na reparação celular na noite anterior. Ignorar isso e forçar o jejum só para bater a meta do aplicativo é um erro. Por outro lado, haverá dias em que você não sentirá fome alguma até as 2 da tarde. Aproveite esses dias. A prática diária do jejum deve servir para reconectar você com os sinais reais de fome e saciedade, e não para te transformar em um robô que obedece ao relógio. Outro ponto crucial para quem jejua diariamente é a hidratação e os eletrólitos. Muitas dores de cabeça, tonturas e fraquezas que as pessoas sentem e culpam a falta de comida são, na verdade, falta de sal, magnésio e potássio. Como vimos, a insulina baixa faz você urinar mais esses minerais. Se você repõe isso diariamente, o jejum se torna fácil, fluido e energizante. Se você ignora, ele se torna uma luta diária contra o mal-estar. Resumindo, jejuar todos os dias pode transformar sua saúde, reduzir inflamação, prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer e te dar o corpo que você sempre sonhou, desde que seja feito com responsabilidade, nutrição densa e respeito aos seus limites hormonais. Não use o jejum como uma forma de punição por ter comido demais. Use como uma forma de carinho e limpeza para o seu organismo. O risco existe apenas quando a obsessão supera a observação. Seja um cientista do seu próprio corpo. Teste, observe, ajuste. Se você sentir que está ficando fraco, pare, coma, descanse e recomece. A constância é importante, mas a sustentabilidade é o que te leva longe. Espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para a complexidade e a beleza do que acontece dentro de você. O jejum é poderoso e agora você tem o conhecimento para usá-lo a seu favor, fugindo das armadilhas que pegam a maioria dos iniciantes. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a entender melhor o seu próprio corpo, não saia daqui sem deixar o seu like. Isso é muito importante para nós. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo. Eu aceito o desafio, se você está disposto a aplicar o jejum com inteligência a partir de hoje. Eu quero ver quem está comprometido de verdade com a própria saúde. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.